Tempo para reunir o Conselho Consultivo desta sexta-feira, dia 24 de dezembro, dia em que olhamos para o ano político em Portugal e Europa, em 2010, e fazemos também a antevisão de 2011. Temas que vão ser aqui analisados com a ajuda de Paulo Marcelo e Tomás Vasques, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Obrigado. E começo por si, Tomás. Precisamente, começamos por analisar a ação do Presidente da República neste ano, que foi um ano difícil para Portugal. Foi um ano difícil para Portugal e para a Europa. A ação do Presidente da República, penso que, no essencial, cumpriu a sua estratégia de cooperação com o Governo, tendo havido uma ou outra desintonia, mas, no essencial, a ação do Presidente da República pautou-se pelo cumprimento da Constituição e por um comportamento que, preocupado com a crise que se abateu sobre a Europa e com os reflexos em Portugal. O que é essa desintonia? Num caso ou outro, por exemplo, na aprovação, apesar dessa desintonia, sempre promulgou a lei da união, dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com uma opinião muito diferente daquela do Governo e dos parlamentares que aprovaram a lei, mas promulgou, é um dos momentos de sintonia entre o Presidente da República e o Governo, e haverá durante o ano mais um ou dois com este significado, mas não puseram em causa uma certa cooperação estratégica que me parece que pautou o comportamento do Presidente da República. Paulo, bom dia também. Eu gostava de lembrar aqui uma citação de Cavaco Silva, que a 1 de janeiro de 2010, deste ano, começou por afirmar na mensagem de Ano Novo que podemos estar a caminhar para uma situação explosiva. Chegamos a esta situação explosiva ou não? Pois, eu hoje, quando saía de casa para vir para cá, achei o país altamente calmo e até uma manhã muito radiosa. Agora, esta calma é uma calma aparente. Quando nós vemos, por exemplo, as notícias na Grécia ou noutros países europeus, faz impressão o contraste com esta aparente calma, esta aparente tranquilidade que se vive em Portugal, apesar das medidas de austeridade, apesar da situação económica complicada, apesar de uma taxa de desemprego tão elevada. O Presidente teve o mérito, no início deste ano, logo no discurso de Ano Novo, de falar dessa situação explosiva e insustentável, não é? Portanto, há quem diga que esse aviso foi tardio, mas de facto, no início deste ano, 2010, o Presidente foi muito claro ao descrever, enfim, sobretudo através da preocupação que ele tinha e sempre teve, temos de ser justos, sobre a questão da dívida portuguesa, da dívida externa portuguesa, que assumia já no início de 2010 uma proporção muito grave, chamou a atenção para isso. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que foi o Governo a acordar tarde e não o Presidente da República. Já começaram os debates presidenciais e uma das críticas que é frequentemente feita a Cavaco Silva é de ser um presidente pouco interventivo, de ser um presidente que tem responsabilidades na crise por que passa Portugal. E estou a falar agora de economia mesmo, crise económica. É também esta a sua visão? Acha que Cavaco Silva fez tudo aquilo que pôde ou não fez tudo aquilo que pôde? Ou fez o que devia? Os poderes presidenciais no quadro constitucional que temos têm certas limitações e cada um quem desempenha a função pode moldar um pouco mais em função da sua personalidade, mas é um quadro relativamente restrito de atuação. As mesmas pessoas que na campanha anterior previam que Cavaco Silva iria ter um mandato muito interventivo, lembro-me que chegaram a dizer que ele concorria à Presidência da República para ser Primeiro-Ministro. São as mesmas pessoas que hoje acham que ele teve, durante o mandato, um mandato pouco interventivo. É evidente que ele moldou o desempenho do mandato à medida da sua personalidade. Outros Presidentes da República anteriormente, com o mesmo quadro constitucional, terão dado, desde o Dr. Mário Soares ao Dr. Jorge Sampaio, um cunho pessoal, mas as funções presidenciais no nosso quadro constitucional têm alguns limites e não só os limites na letra do espírito da lei, mas os próprios limites que foram sendo culturalmente, no exercício dos cargos pelos anteriores presidentes, foram sendo moldados. Mas acha que Cavaco Silva podia ter feito mais, mesmo à luz da Constituição, podia ter feito mais pelo país, ou não? Pelo menos é esta a crítica que tem feito grande parte dos outros candidatos presidenciais. As funções executivas são da competência do Governo. O Presidente da República, para além de ter aquela arma poderosa que é a dissolução do Parlamento,
ou, em casos especiais, a destituição do Primeiro-Ministro, sempre que, quando estejam em causa o funcionamento das instituições democráticas, mas, para além dessa bomba atómica quase, que é a dissolução do Parlamento e convocação de novas eleições, de eleições antecipadas, o Presidente da República, a sua ação tem muito a ver com a sua personalidade e a forma como se dirige ao Governo, como promulga ou não promulga as leis que lhe são postas à consideração para a promulgação. Portanto, é um quadro limitado. Eu penso que o Presidente da República exerceu nestes 5 anos um mandato à medida da sua estratégia de cooperação com o Governo, ainda por cima, tendo ele a formação económica que tem e conhecendo, particularmente nos últimos 2 anos e pouco desta crise, tendo conhecimento das dificuldades ou existentes, só que se avizinhavam maior a necessidade de estar vigilante, mas ao mesmo tempo cooperando com o Governo. Eu acrescentava só uma coisa, se há característica que podemos atribuir ao professor Cavaco Silva é ser uma pessoa previsível, no bom sentido. Muito previsível. Não é? No bom sentido? No bom sentido, no sentido que é uma pessoa que atua de uma forma muito racional. Toda a atuação política é estudada, é ponderada, é uma pessoa séria e profunda que estuda a sério os problemas e, portanto, nessa medida, a sua atuação é bastante previsível. E, ainda por cima, ele considera-se, e a sua ação política tem sido, nesse sentido, uma pessoa institucional e, portanto, acredita que, nas suas funções de Presidente da República e com uma leitura, enfim, bastante, talvez, modesta dos seus poderes presidenciais, mas esse seu papel de árbitro do sistema é essencial para o funcionamento institucional do próprio sistema democrático. O Tomás falava precisamente no poder que tem o Presidente da República para a dissolução da Assembleia, mas este Presidente não quis usar a bomba atómica este ano. Pois, é verdade. Vamos ver. Só o podia fazer até, salvo erro, 19 de setembro. Uhum. Sim, agora neste momento não o pode fazer, mas pode fazê-lo depois de ser eleito. Mas por que não o fez? Porque não o fez, porque entendeu que não, enfim, que não estavam verificadas as condições. Melhor, devia tê-lo feito. Eu não, como não estou nesse papel, custa-me estar aqui a opinar se deveria ter feito ou não. Acho que o ano de 2010 foi um ano difícil. Acho que há um momento decisivo de confronto ou de mudança na atuação de Cavaco Silva, que é a crise do Estatuto dos Açores, que marca claramente uma viragem entre o relacionamento institucional antes e depois dessa crise. O que é que mudou? O que é que mudou? Eu penso que, enfim, na minha leitura pessoal e dos sinais que fui tendo da atuação do Presidente da República e do relacionamento com o Governo, eu penso que o Presidente Cavaco Silva deixou de confiar no Partido Socialista e no Governo. E com uma série de contradições e de uma série de expectativas que ele tinha relativamente ao Estatuto dos Açores, que terão sido fraudadas ao longo desse processo, que é um processo político. E, portanto, a partir daí, a atitude política de Cavaco Silva, enfim, dentro daquele quadro institucional e de previsibilidade e de racionalidade, que a meu ver é uma característica positiva da atuação do Presidente Cavaco Silva e, sobretudo, nestes momentos de crise, eu penso que é bom para Portugal termos um Presidente com essas características de racionalidade, previsibilidade, um Presidente institucional, porque tudo o resto é incerto e, pelo menos, em Belém e no Presidente da República, as pessoas podem encontrar um referencial de estabilidade e de confiança, que é importante. Mas, dizia eu, com essas características todas, a atuação do Presidente, desde dessa crise do Estatuto dos Açores, mudou. E, portanto, com mensagens públicas muito mais críticas, mais incisivas, com relacionamento com o Primeiro-Ministro, enfim, nas reuniões semanais que eles mantêm os dois, provavelmente com uma exigência e com uma crítica muito mais incisiva. E vamos ver o que é que vai acontecer em 2011. Enfim, recentemente o candidato Cavaco Silva fez uma crítica ao Governo dizendo que se o FMI viesse, isso seria um fracasso deste Governo. Mas depois não deu um passo a seguir. O que é que significa este fracasso? Se esse fracasso vai ou não implicar, em concreto, a dissolução da Assembleia da República. Antes de irmos à antevisão de 2011, gostava de perguntar-lhe só se acha que Cavaco Silva teve um papel determinante ou não na aprovação do Orçamento do Estado.
Determinante não direi, mas esteve muito ativo, teve um papel muito ativo, ele esforçou-se desde o primeiro momento para que em 2011 Portugal tivesse o Orçamento de Estado aprovado e trabalhou, provavelmente até nos bastidores, para que isso acontecesse entre o acordo entre os dois partidos, o PS e o PSD. Acho que teve um papel ativo, não determinante, não direi determinante, é muito forte, mas bastante ativo. E agora as presidenciais, já começaram os debates, ainda que bastante mornos, segundo dizem E vão continuar. os O de ontem foi bastante mais vivo e agitado, não é? Mudou alguma coisa? Algo mudou nas presidenciais ontem? Não diria que não foi suficiente para mudar. Agora, não foi um debate morno. Aliás, o candidato defensor de Moura foi muito incisivo e muito crítico, às vezes até levantando alguns assuntos que, a meu ver, não são assuntos políticos, são casos, não é? Às vezes queixamos que a nossa política, em vez de discutirmos os problemas do país e o futuro, e o modelo que cada um dos políticos defende para o país, estamos a discutir casos. Isso foi o debate de ontem foi um exemplo desse. Permanentemente, durante aquela meia hora, um dos candidatos esteve a tentar levantar casos do passado para tentar um bocadinho de lançar lama para o outro candidato que estava à frente dele. Enfim, numa lógica um bocadinho de terra queimada, uma vez que ele não tinha nada a perder. E essas suspeitas que se levantam podem eventualmente baralhar a opinião pública? Eu não penso que se cheguem a levantar suspeitas. Houve uma tentativa de levantar estas suspeitas, mas penso que, enfim, para haver uma suspeita, para haver uma situação em que de facto as pessoas se preocupam, tem de haver uma sequência, tem de haver uma continuidade. Não basta que alguém lance ou tente lançar um determinado episódio ou caso do passado. É preciso haver uma sequência. E, portanto, eu penso que isso não acontece e as pessoas olham para o candidato Cavaco Silva como uma pessoa séria e penso que esta tentativa de ontem não pegou, pelo menos na minha opinião.